Muito boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, demais irmãos de outras igrejas, colegas de ministério, amigos, familiares. São vários os grupos que participam, que entram em nossa sala virtual, em nosso ambiente de culto, ambiente de adoração, ambiente de proclamação da palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2001, estamos iniciando mais uma edição do nosso Pão das Três, o nosso gostoso encontro de todas as tardes, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para a expansão do reino de Jesus e para a edificação daqueles que pertencem a Jesus e para a salvação daqueles que ainda não pertencem, mas poderão vir a pertencer a Jesus. Tudo para o Senhor Jesus. Toda glória, toda honra, todo louvor para Ele, Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, a sua direção, o seu amparo, para todos nós, sobre todos nós. Vamos pedir que Ele nos abençoe e nos guarde, abençoe a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender a sua palavra. Oremos. Santo Deus e Pai, em Tua presença estamos pela fé e pela mediação de Cristo Jesus, o Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Agradecemos-te, Senhor, a bênção de mais um encontro, de mais uma edição do Pão das Três, de mais uma oportunidade de ler a Tua palavra ao lado, juntamente com os nossos queridos irmãos, suplicando a Tua bênção sobre todos nós, para que nesta tarde nós aprendamos um pouco mais da Tua palavra, sejamos estimulados por elas, sejamos impulsionados pelas Tuas palavras, Senhor, a buscar constantemente o Senhor Jesus. Abençoa os nossos corações e as nossas mentes, todo o nosso ser, para que estejamos por inteiros na adoração ao Teu santo e excelso nome. Toma-nos em Tuas mãos e abençoa-nos e perdoa também os nossos pecados, as nossas imperfeições. É o que Te pedimos nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje quero iniciar um tema para que durante algumas semanas, isso facilita o nosso trabalho, pelo menos para mim, quando estou trabalhando um tema, é bom para mim que aprendo mais, pesquiso mais, leio mais sobre o assunto e então compartilho também, é bênção para mim, bênção para quem me ouve também, porque costumo repartir as coisas que Deus me dá com todas as pessoas, com todos vocês. O conhecimento que recebemos de Cristo não deve ficar acumulado, deve ser repartido, compartilhado com outras pessoas. E é o que fazemos aqui no nosso Pão das Três. Nós, os três pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, pastor Júnior, pastor Márcio, pastor Israel, nós compartilhamos, dividimos o alimento que Deus nos dá para a nossa edificação, para a edificação de todos aqueles que nos ouvem, que confiam em nós,
e que compreendem a seriedade do nosso trabalho, do nosso ensino da palavra de Deus, né? Estes nos ouvem com alegria. Bem, então, o tema que quero passar a considerar nas próximas lives, e vão muitas aí pela frente ainda, é sobre os milagres de Jesus. Coloquei até o tema Milagres de Jesus. Vamos dividi-los por áreas, né? Nós temos muitos milagres de Jesus sobre doenças e demônios. Esses dois nomes coloco juntos, porque muitos milagres que Jesus opera, claro, fica no texto que a doença tem causa demoníaca. Algumas vezes Jesus expulsa demônios e não há doença, né? A não ser a doença espiritual. E algumas vezes Jesus cura enfermidades que não estão relacionadas com possessão demoníaca e outras estão relacionadas. Então, num bloco só, os milagres de Jesus sobre doenças e demônios. Uma outra área são os milagres de Jesus sobre a natureza. E outra área ainda são os milagres de Jesus sobre a morte. Aí entram a ressurreição e tal. E a gente ainda poderia, não coloquei como uma divisão, mas ainda teríamos uma outra divisão, que são os milagres de Jesus em relação a ele mesmo, né? O seu nascimento, né? A forma como ele nasceu, a sua transfiguração, a sua ressurreição e a sua ascensão. Pelo menos assim, de cabeça, a gente lembra desses daí. Hoje nós vamos estudar sobre a cura de um leproso. Então, estamos iniciando com o bloco dos milagres de Jesus sobre as doenças e os demônios, né? Nesse caso aqui, não há evidência de nenhuma possessão demoníaca e nenhuma influência, a não ser o fato de que o mal, em geral, né, ele tem por trás as ações demoníacas. Mas, nesse caso, não há uma relação direta, né, entre essas coisas. Então, hoje nós vamos aprender com a atitude de um leproso. Tá? Que bom que a gente pode aprender lições com todas as pessoas, por mais simples que sejam, por mais problemáticas que sejam, elas podem nos ensinar algumas coisas, como nós vamos verificar nesse estudo de hoje, que está em Mateus capítulo 8, os 4 primeiros versos. Mas antes quero cantar, né? Pensar nessa cura, nesse milagre de Jesus sobre a lepra, né? A cura. Um dos hinos do nosso cantor cristão, o hino 89, que é o poder do sangue de Jesus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. São 4 estrofes, então eu vou dividir este hino em 2 partes. Vamos cantar nesse primeiro momento as 2 primeiras estrofes. A primeira é do teu pecado te queres livrar, e a segunda estrofe começa: queres com tua vaidade acabar? E aí, a vaidade também, até você pode fazer uma conexão entre essa estrofe e os estudos que estamos tendo na quarta-feira em Eclesiastes, que fala muito sobre a vaidade. Mas vamos lá. Cantor cristão, número 89, o poder do sangue.
teu pecado te queres livrar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas do maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres por tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Há poder eficiente, poder precioso do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode curar a todos, pode limpar todos, que a Jesus buscar com fé, crendo. Bem, falamos do texto, Mateus capítulo 8, os versos de 1 a 4. O título está como O Leproso Purificado. Os 4 primeiros versos, que contam esse pequeno fato, nós lemos assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, sê limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Amém. Queridos irmãos, e descendo ele do monte, começa aí o capítulo 8, na verdade, esse versículo de número 1 pode muito bem ser o encerramento, o fechamento do capítulo 7. Mateus, capítulos 5, 6 e 7 são os 3 capítulos que Jesus utiliza para trazer aquele que é conhecido como o grande sermão do monte, o sermão da montanha, o grande sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele apenas encerra o capítulo 7. No verso 2, nós temos: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aprendemos coisas interessantes aqui com o leproso, e com a atitude do leproso. É impressionante como, eu falava há pouco, a gente pode aprender lições com pessoas de quem, às vezes, não esperamos. Observamos também atitudes inesperadas
na vida de algumas pessoas com muitos problemas, como esse leproso. A lepra é uma doença, sempre foi uma doença terrível, né? E muito comum na época de Cristo Jesus, muito comum. Já foi uma doença também muito comum aqui no Brasil, né? Graças a Deus hoje, né, praticamente ela está absolutamente controlada, né? Não existe mais, mas já conhecemos pessoas leprosas, né? Já fui numa cidade dos leprosos, fui fazer culto há muitos anos atrás lá no Maranhão. E é uma situação muito complicada até para a gente, né? Para nós brasileiros que gostamos de ver as pessoas, no mínimo cumprimentá-las, estender a mão e etc. E eu me lembro de ter sido orientado para não estender a mão para ninguém, aquela coisa toda, né? Como a gente vive hoje, é um problema social terrível, né? Esse distanciamento. Em algumas ocasiões hoje, por exemplo, você já deve ter vivido um momento em que a pessoa veio abraçar você. O que é que você vai fazer? Aí você abraça. E mesmo que você não tome essa iniciativa, mas se alguém toma a iniciativa de abraçar você, como é que a gente vai rejeitar um abraço? Se a pessoa estende a mão para cumprimentar a nossa, né? A gente vai estender a mão também. Eu tenho, graças a Deus, são pouquíssimas vezes, mas às vezes a gente vai dar aquele toquinho assim, o outro vem e agarra, e a gente agarra também. Depois vai passar álcool gel, vai se higienizar, essas coisas todas. Mas imaginem a lepra, né? A lepra que desfigura totalmente, às vezes o olho da pessoa cai, o nariz cai, a orelha cai, a pessoa fica desfigurada. Bem, esse texto trata de uma pessoa, de uma situação social deprimente. Havia a cidade dos leprosos, né, para onde os leprosos deveriam ir, não podiam ter contato com ninguém. E se, por acaso, os leprosos observassem que alguém estava vindo, sem saber que eles estavam por ali, eles tinham a obrigação de gritar, leproso, leproso, e a pessoa, então, tomaria suas providências, voltaria, cortaria caminho e etc. Veja que situação. E, tendo descido do monte, este leproso veio. Às vezes, em situações difíceis, nós vamos a Deus questionando Deus. Senhor, por que eu? Por que essa doença veio a mim? Por que este mal aconteceu na minha vida? Por que este mal aconteceu na minha família? Por que é que isso aconteceu ao meu filho? Por que isso aconteceu ao meu pai? Por que isso aconteceu à minha mãe? Por que isso aconteceu à minha igreja? Por que é que a minha igreja está numa situação dessa? Hoje, todos nós, praticamente, teríamos algum motivo para imaginarmos ser apropriado chegar a Deus dessa forma. O leproso, que tinha um problema muito mais sério do que talvez todos nós ou qualquer um de nós tenha, ele vem e o texto diz, ele adorou Jesus. Adorou Jesus, chamando-o de Senhor, certamente reconhecendo, embora com um conhecimento bastante limitado sobre Jesus, porque até os seus discípulos tinham conhecimento limitado naquele período, bastante ainda, mas ele vem e de alguma forma o modo como ele se dirige a Jesus mostra um reconhecimento interior de que as virtudes divinas estão naquele homem. E ele o trata por Senhor.
e também dá sinais de que ele acredita que aquele homem, Jesus, tem poder sobre as enfermidades, tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso ele diz, se quiseres, podes tornar-me limpo. Como é que nós nos dirigimos a Deus quando estamos sofrendo? Qual o teor da nossa oração quando alguém que amamos tanto está sofrendo, ou morre, ou tem uma doença incurável, lutando contra uma doença há muito tempo, ou sofre por outras necessidades sociais, financeiras, falta de trabalho, uma série de outros problemas que se pode ter? Qual o teor da nossa oração em momentos assim? Nós aprendemos pelo menos duas grandes lições aqui. A primeira é que quando nós estivermos em situação absolutamente fora de controle, se chegar a esse ponto, é que em situações difíceis devemos correr aos braços de Cristo Jesus. Devemos correr aos seus cuidados. Devemos correr em direção à sua proteção. Devemos correr em direção à sua graça. Devemos correr em direção à sua misericórdia. Essa deve ser a nossa atitude em meio aos sofrimentos. Correr em direção a Cristo Jesus. Esta é apenas uma parte da lição, ou um aspecto das lições que nós falamos. Porque além de correr em direção a Cristo, que é a primeira lição que nós aprendemos com esse leproso, com ele nós aprendemos também o modo de nos dirigirmos a Cristo Jesus. Hoje nós temos pregadores, teleevangelistas, poderosíssimos, capazes de determinar que Deus, ou que de Deus emane poder para desatar todos os nós, para quebrar todas as barreiras, para resolver todos os problemas, todas as crises financeiras, as crises existenciais. Senhor, eu determino. Você já deve ter ouvido isso. Só não deve ter visto resposta imediata de Deus aos que assim se dirigem a Deus. Aqui nós encontramos o homem dizendo: Senhor, se tu quiseres. Então, nessa expressão, se tu quiseres, o leproso reconhece que há poder suficiente, há graça suficiente, há misericórdia suficiente em Cristo Jesus e há autoridade de Cristo Jesus sobre todas essas coisas. Mas ele apela à vontade. Cristo é soberano. Jesus é Deus. Ele é soberano, está acima de tudo e de todas as coisas, tem o controle de tudo que existe e tem nele mesmo as motivações para nos curar ou não, para nos conservar vivos ou para nos levar ou para nos permitir a morte. Então esse é o modo como e as lições que o leproso nos ensina. Quer dizer, destrinchando isso, nós aprendemos o seguinte. Primeiro, não há problema nem doença nenhuma,
a lepra era considerada talvez a pior doença na época. Mas deve haver reconhecimento em nós de que não existe problema algum, não existe poder algum, não existe dor alguma, sofrimento algum que possa fazer frente ao poder e à autoridade de Cristo Jesus. Continuando a destrinchar, vejam só. Todos nós temos um problema sério, nós os crentes. Por mais experientes, por experiente aqui eu quero dizer por mais velhos na igreja, velhos de vida cristã que nós sejamos, nós contamos com o mesmo problema dos crentes novos. Nós continuamos lutando para saber qual é a vontade de Deus. Por uma questão muito simples, nós não sabemos, em muitos aspectos, para muitos problemas, para muitas necessidades, nós não sabemos qual é a vontade de Deus. A atitude desse leproso nos mostra que isso não deveria ser um grande problema para a gente. Por quê? Podemos e temos a consciência de que pouco sabemos sobre a vontade de Deus. A não ser aquela vontade expressa na Bíblia, que é a principal vontade dele, né? Deus quer que todo mundo se salve, que todo mundo venha ao arrependimento, ao conhecimento da verdade de Cristo Jesus e se converta e seja salvo. Ele diz isso em Timóteo capítulo 2. Mas quando nós pensamos na vontade de Deus, é a vontade para os problemas que temos que resolver. Eu quero mudar de bairro, Senhor, para que bairro eu vou? Para que igreja eu vou? Que igreja eu vou buscar? Eu quero me casar. Com que moça eu devo me casar? Com que rapaz eu devo me casar? Pergunta a moça jovem. Então, quantos filhos? Qual é a minha profissão? Que profissão eu devo? Estou chegando agora aos 17, 18 anos, né? Pensa o jovem aí na sua transição, o adolescente na sua transição para a juventude. Que carreira eu devo seguir? E aquele problema todo. Hoje tem especialistas aí à torta e à direita, tentando ajudar as pessoas a descobrir as suas aptidões, os seus pendores, né? Mas no final das contas é a pessoa que vai resolver mesmo sozinha, não tem jeito. Então temos dificuldade em saber a vontade de Deus. E eis que o leproso nos ensina o seguinte: se temos dúvida em relação à vontade de Deus para determinados momentos na nossa vida, por outro lado, nós temos certeza absoluta de que nele nós vamos encontrar sabedoria e misericórdia. Esse contraste, eu peço que você pense bastante sobre ele, porque ele é interessante. Não sabemos qual é a vontade de Deus para esse momento? Vou entregar-me a Ele a si mesmo, porque se não sei qual é a sua vontade, eu sei que Ele age para comigo com sabedoria e com misericórdia. Isso afasta o medo, afasta o temor. E é justamente nesse aspecto que esse leproso nos auxilia bastante, nos ensina bastante. Ele vai. Ele toma coragem. Que conhecimento aquele leproso tem sobre Cristo Jesus? Deve ser pouco. Mas ele sabe o seguinte: se houver vontade, se esta for a vontade de Cristo, os outros elementos para fazer, ele sabe que Cristo tem. Por isso ele diz: se quiseres. Parece haver dúvida se de fato Cristo quer curá-lo. Isso ele tem dúvida quanto ao querer, mas não tem dúvida quanto ao poder
ao realizar e quanto à misericórdia e à sabedoria do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem só que lição maravilhosa nós aprendemos. Às vezes ficamos nos debatendo, tentando saber qual é a vontade de Deus e esquecemos das virtudes divinas reveladas nas Sagradas Escrituras e na relação de Deus com o homem, como no relacionamento de Jesus, isso foi tão intenso, né? A sabedoria de Jesus e a misericórdia de Jesus. No último momento da vida de Jesus, ele ora pelos seus algozes. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Quer dizer, Jesus estava se condoendo, sofrendo por causa da ignorância daqueles homens. Ele sabia, ele tinha condições de saber de que aqueles homens estavam dominados por sua própria ignorância. Então ele poderia chamar aqueles homens de ignorantes. Abram os seus olhos, seus ignorantes, procurem olhar para os meus feitos, para as minhas obras, porque ele já tinha dito isso antes à multidão. Creiam, ao menos pelas obras que eu faço, os milagres. Sim, porque no estudo dos milagres, uma das coisas que nós vamos repetir aqui sempre, apesar de não ter dito ainda hoje, é que os milagres, eles têm uma função específica. Os milagres de Jesus tinham o objetivo de que os homens percebessem a divindade dele, saber que ele era Deus. Os milagres têm essa função. Tanto que ele vai dizer aos seus ouvintes: creiam, ao menos pelas obras que eu faço. As obras de Jesus eram obras divinas. Alguns perceberam isso. E então perceberam até que ele era o Messias. O problema é que descobriram apenas um aspecto, né, do fato de Jesus ser o Messias. Não conseguiram identificar que tipo de Messias Jesus seria. E começaram a imaginar que ele era o Messias que veio libertar Israel do poder estrangeiro. E ele veio libertar o povo do seu pecado. Por isso, os seus milagres, os seus feitos, estão relacionados com o propósito claro de perdoar pecados. Isso foi um grande problema na vida de Jesus, porque as pessoas não entendiam que Jesus tinha poder para perdoar pecados, porque não esperavam um Messias Deus perdoador, esperavam um Messias carrasco, que devolvesse com a espada aos seus dominadores. Era isso que os judeus queriam e não compreenderam o aspecto messiânico de Cristo Jesus. Então, a graça e a misericórdia em Cristo Jesus, que este leproso observa e nos ensina, para que quando nós tivermos alguma dúvida sobre a vontade de Deus, Senhor, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, qual é a tua vontade? A lição aqui é: recomende-se à misericórdia de Cristo Jesus. Sabe o que é recomendar-se? Recomendar-se a si mesmo é atirar-se à graça, esperando a graça, esperando da graça, que é o contrário do que muitas vezes nós fazemos. Quer dizer, quando nós nos recomendamos à misericórdia de Cristo Jesus, nós estaremos fazendo exatamente o contrário daquele que vai a Jesus, reivindicando cura.
Porque a graça e a misericórdia de Cristo Jesus não são uma obrigação de Cristo Jesus. É uma dádiva, é um favor, é um ato de misericórdia. Portanto, nas nossas orações, nós não devemos reivindicar cura, nem milagre algum. Nós nos entregamos à piedade de Cristo Jesus. Nós nos entregamos à misericórdia de Cristo Jesus. É para Ele ter pena mesmo. É para Ele ter compaixão da gente. O homem orgulhoso não quer compaixão. Às vezes nós temos problemas de relacionamento, seja com um amigo, seja com um conhecido apenas, seja com uma ovelha, seja com a esposa, né? A seguinte cena, né? Ela ou ele, né? Um amigo, o esposo, a esposa, um filho, um pai, a gente quer que o filho nos ajude, né? Precisamos da ajuda, mas não gostaríamos de pedir, gostaríamos que a pessoa se oferecesse para fazer. Ora, nem sempre o outro está tão atento assim às necessidades dos outros, né? Entre marido e mulher, a gente tem muito esse tipo de coisa, né? Às vezes a esposa quer ir a algum lugar e ela fala, e o marido está ali pronto. Se ela pedir, ele vai com alegria, mas ela não quer pedir, porque ela quer que ele tome a iniciativa, né? Porque seria uma declaração de amor. Ah, minha querida, eu vou levar você. E ela às vezes espera e isso não sai. A minha já esperou várias vezes. Aí depois a gente tem um pequeno acordo e a gente vai e às vezes não vai mais, porque o clima também não ficou bom para ir. Mas o que é que a pessoa espera? Espera uma iniciativa. E aí, como a iniciativa não vem, aí ela fala. E depois que ela fala, eu digo, não, mas eu vou te levar. Aí a pessoa fala, não, mas agora não quero, porque eu queria que fosse uma iniciativa sua. Vai entender a cabeça humana. Mas isso nos ajuda, então, no que estamos falando, ao modo como nós nos dirigimos, como nós nos entregamos, como nós esperamos a misericórdia de Deus. Nós vamos e pedimos o seu favor, a sua compaixão. Compaixão não é falta de amor. Se você vai levar o seu amigo porque você tem compaixão dele, e o outro é orgulhoso não quer a sua compaixão, porque às vezes uma pessoa fala, eu não quero a sua compaixão. Isso é orgulho. Se você não quiser a compaixão de ninguém, não há salvação para você. Porque Cristo teve compaixão da multidão. Porque dizia ele, ela vive como ovelhas sem pastor. Abençoado o homem que é alcançado pela compaixão de Cristo Jesus. E às vezes dizemos, eu não quero a sua compaixão. É orgulho. Esse homem diz assim, Senhor, se quiseres, podes salvar-me. Ele quer a compaixão. Ele quer a pena. Pena no sentido de dó, de sofrimento. Eu tenho pena de... Ele aceitava essa pena, essa compaixão de Jesus Cristo. E com alegria, porque ele sabia que dependia. Se quiseres, podes curar-me. Quando nós nos aproximamos de Cristo Jesus, confiados na sua graça e na sua misericórdia. A sua graça e a sua misericórdia nos alcança em tempo oportuno. E a nossa vida pode ser profundamente modificada quando atingida em cheio pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar a nossa reflexão, eu gostaria de bem dizer a doença, qualquer aflição, qualquer infortúnio, qualquer problema, por mais grave que seja,
Se um problema, se uma aflição, se uma grande perda impulsionar você para se dirigir a Jesus Cristo, bendita seja essa aflição. Bendita seja qualquer coisa que nos empurre em direção a Cristo Jesus. Eu sei que essa expressão, quem não vem por amor, vem pela dor, deve nascer de um pensamento assim, mais ou menos. A gente vem a Cristo sempre por amor. O homem é salvo por amor, não é pela dor. O homem é salvo por amor. A dor foi a dor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o sofrimento que às vezes Deus nos permite ter, para que por ele nós nos aproximemos mais de Deus e busquemos a sua presença, é também uma busca e uma mudança por amor. A motivação foi o amor de Deus. E se nós começarmos a pensar que esta grande pandemia, que tem trazido aflições no mundo inteiro, mas aí você já verificou uma coisa, que nesse período pandêmico, há muitas pessoas não crentes, contando com as orações da igreja, querendo as orações da igreja. Eu sei que há, porque na nossa relação de pessoas que precisam de oração, há muitos que não são crentes, são parentes de crentes, que algumas vezes já foram muito duros com seus familiares crentes, já fizeram críticas pesadas, mas agora, diante dessa ameaça, contam e querem as nossas orações. E alguns até mandam recado: obrigado às igrejas, aos irmãos que oraram por mim. Olhem só. E se tudo isso que está acontecendo for uma grande expressão do amor de Deus para salvar boa parte da humanidade? Porque muitos, provavelmente, têm encontrado e têm buscado a fé em função desta ameaça mundial, né, que é a Covid-19. Muitos têm procurado. Então, de qualquer forma, tudo aquilo que, infligindo sofrimento a mim ou a você, a qualquer pessoa, impulsiona a pessoa para Deus, é o amor de Deus se manifestando a favor do homem. Bendita lepra, bendito vírus que conduz a pessoa a Cristo Jesus. Eu sei que uma mente incrédula, um ouvido incrédulo pode ouvir isso, né, e se sentir enojado, com raiva. O mundo está dividido dessa forma. Se você fala alguma coisa contra a opinião da outra pessoa, ela fica irada, porque o mundo está dividido, polarizado. Mas esta é a verdade. Então, bendita doença que leva o homem a Cristo Jesus. Bendito aquele que vai a Cristo Jesus em humilde devoção e entrega, e não fazendo reivindicações. Não vai na condição de Senhor, mas de uma alma súplice, simples, humilde, em busca de misericórdia e do perdão de Deus. Aprendamos que, se não temos o conhecimento seguro da vontade de Deus para determinadas situações na nossa vida, temos o conhecimento da sabedoria dele e da misericórdia dele. E isso é suficiente para que a ele nos entreguemos, para recebermos da sua misericórdia. Deus nos abençoe e nos dê a graça de conhecer e fazer a sua santa vontade. Quero cantar as duas estrofes do hino que cantamos inicialmente, as duas estrofes finais. Olha o que é que diz a terceira estrofe. Teu coração queres purificar? O sangue de Jesus tem poder.
Terceira estrofe. Queres entrar no serviço real? Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue, no sangue de Cristo, poder para todas essas coisas. Vamos cantar? Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser o servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Você e eu sabemos muito bem disso, né? Sabemos o poder que Jesus tem, a graça e a misericórdia dele, nós sabemos. Na hora do sofrimento é que nós, parece-me, perdemos a tranquilidade, deixamos que o desespero, às vezes, cresça em nós e acabamos dizendo ou fazendo coisas que não deveríamos fazer, né? Que Deus nos dê sabedoria e tranquilidade para agirmos sempre da melhor forma possível. Oração de gratidão. Recuperados da Covid-19, que bênção, hein? Patrícia e família, Dalva e sua filha, a Clotilde, que é a avó do Luíde, e há outras pessoas que ainda não totalmente recuperadas, mas já apresentando melhora. A gente esteve orando aí pelo médico, Dr. Marcelo, que é sobrinho da nossa missionária na Espanha, Marlene Montes de Oca, né? E ela mandou ontem mensagens falando da melhora, graças a Deus. Nós estivemos aqui em casa orando pelo Dr. João Mário, é um médico crente em Cristo Jesus, muito estudioso da palavra de Deus, é médico em Fortaleza, muito amigo da nossa família em Fortaleza. Ele continua internado, está em tratamento, está tomando antibiótico, mas mandou mensagens, ele manda mensagem e a Eliane, nossa sobrinha, compartilha com a gente. Graças a Deus. Pequenos sinais de melhora, mas nós, os crentes, celebramos cada nível, por mais pequenino que seja, nível de melhora. Nós louvamos a Deus. Inclusive, louvamos a Deus se não houver melhora nenhuma, né? Tudo é para a glória de Deus. A vida e a morte, a saúde e a doença, o ter e o não ter, o sobrar e o faltar, a escassez e a fartura. Para nós, em todos os momentos, nós precisamos glorificar
o nosso Deus. Continuamos orando pela nossa irmã Tata, pelo nosso irmão Wilson, nosso querido palmeirense, a quem amamos muito. A gente brinca com o Wilson porque ele é palmeirense, né? E ontem ele deve ter piorado um pouco, porque o seu time continua sem mundial. Mas eu gosto do Palmeiras também, né? Eu sou um corintiano que gosto do Palmeiras. Gosto quando o Corinthians ganha do Palmeiras e gosto quando o Palmeiras perde do Corinthians. De qualquer forma, gosto muito do Palmeiras. Orar também pela irmã Irailda, orar pelo Gabriel e orar pelo Samuel. Continuamos orando pela Vera, da irmã Iracema, o Elsomar, pai da Júlia, a Jusilene, da nossa irmã Zuleide, o João Freitas, que é o meu compadre, pai da Jane, Fábio, do Peter, Tilson, da Cátia, voltou inclusive a pedir oração por ele. Continuamos orando pela Eti, irmã da Rosa, Luizão Dantas, grande zagueiro no passado, né? Que Deus lhe dê saúde, Luiz Dantas. Continuamos orando por Dona Helena, que é um pedido da irmã Ruth, né? E também Dona Helena da Maria do Carmo. A Neldina e Edinalva, mãe e filha. Neldina são irmãs. A Neldina é irmã dela. Neldina e Edinalva são E Edinalva são irmãs? cunhadas. A Rosa está corrigindo aqui o parentesco entre a Neldina, Deldina e a Edinalva. Clenilda, Luciana e Valdomiro, Nélio, e também oração pelos idosos, oração pelas famílias enlutadas, oração por desempregados, oração por nosso país e oração para que a vacina seja um processo acelerado, né? Alcançando mais pessoas e também mais vacinas possam chegar. Então, sabemos que tudo está debaixo do controle de Deus, mas a gente ora, porque a Bíblia manda a gente orar. Orar é uma necessidade, né? A gente não ora por causa da necessidade dos outros. Nós precisamos orar porque precisamos de comunhão com Deus. E a gente aproveita a oração para interceder por outras pessoas também e agradecer também as bênçãos que Deus concede a outras pessoas. Queridos irmãos, vamos orar juntos, vamos interceder. Então, acompanhe, participe da nossa oração com um amém, com assim seja, né? Então, orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não é o poder da nossa oração, né? Não é o tamanho da nossa fé, é o tamanho do poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus bendito, Todo-Poderoso, em Tua presença, Senhor, os nossos corações encontram descanso, alegria, confiança, esperança gloriosa quando diante de Ti, Senhor. Obrigado por esse momento em que com um bom grupo, não sei quantos, mas com um bom grupo, nós estamos aqui reunidos em oração. Nesse momento, muitos dos Teus filhos estão trabalhando, outros estão em suas ocupações, mas aqui há um grupo que lembrou-se, parou as suas atividades, deixou alguma coisa para depois, ou antecipou-se, fez antes, para às 3 horas ter esse encontro de oração. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. Obrigado por essa rica oportunidade. Como é bom estar aqui, lendo a Tua palavra, meditando nela, cantando hinos tão bonitos que alegram o nosso coração e estimulam a nossa fé, intercedendo, sendo bênçãos, canais de bênçãos para outras pessoas também, agradecendo, abrindo o nosso coração e a nossa alma em gratidão ao Senhor
por bênçãos recebidas. Abençoa, Pai, todos esses nomes aqui mencionados. Cuida, Senhor, com aquele cuidado, proteção que só o Senhor tem, e sabe, e pode, e quer. Abençoa os que estão nos hospitais, aqueles que estão em suas casas se recuperando. Abençoa os que estão nos hospitais trabalhando, atendendo, vacinando, cuidando. Abençoa, Pai, os idosos. Tem misericórdia dos desempregados. Tem misericórdia dos parentes dos nossos irmãos e dos nossos próprios irmãos enfermos também. Abençoa a nossa igreja e a igreja de cada irmão representante que está aqui conosco. Abençoa o teu povo, Senhor, que é conhecido por ser o povo do Senhor, a família do Senhor, que leva o nome do Senhor aqui na terra. Obrigado por esta tarde, por esse encontro, que a tua graça seja sobre nós, a tua misericórdia nos alcance sempre, a tua piedade, Senhor, se compadeça de cada um de nós em nossas necessidades. Toma-nos em tuas mãos e abençoa-nos, nós te pedimos, com gratidão, com alegria e com esperança, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, estamos encerrando o Pão das Três, esta edição de hoje, segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Muito obrigado por sua companhia. Não sei se você já deu o seu like, se você compartilhou, mas se você entende que este culto foi uma bênção na sua vida, está sendo, e pode ser uma bênção na vida de alguém, compartilhe com seus contatos, né? Coloque lá na sua página, curta apenas para isso, para que outras pessoas cheguem. Faça como nós fazemos também. Cada mensagem que nós ouvimos aqui do pastor Júnior, do pastor Márcio, nós compartilhamos. As mensagens dos pastores da igreja lá no culto também, às vezes são outros pastores, nós compartilhamos para que muita gente venha a ter contato com a palavra de Deus. Desejamos que Deus abençoe a sua vida, dirija a sua vida, até amanhã, terça-feira, com mais uma edição do nosso Pão das Três. A sequência sempre é pastor Jael, pastor Júnior, pastor Márcio. Ocasionalmente acontece uma alteração, mas amanhã pastor Júnior estará aqui conosco, trazendo-nos mais um momento de grande edificação para a nossa vida. Deus abençoe a você, até amanhã.